está aqui num dia, como é que eu vou dizer, um pouco quente, né, Gabriel? Vai aquecer mais, mas um dia muito especial. O nosso querido professor Eduardo Pental, professor da escola, o senhor é biólogo, professor de administração e economia, professor de... O que mais que ele dá para vocês? Educação ambiental. Educação ambiental não, gestão e legislação ambiental. Gestão, é isso aí. Professor sabe tudo, posso dizer assim? Não, nem tanto assim. Eu sou um eterno aluno, estudante. Exatamente. E já vou avisando para vocês que eu vou ter que ir daqui um pouquinho e se inscrever no canal, ativar o sininho, e quem deixar o dislike, eu vou avisar uma coisa. Vai aumentar pelo menos uns 10 graus de aquecimento global, não, casal daí no caso. Aquecimento casal na casa de vocês. Toda a biodiversidade de volta da casa de vocês vai, ó. Então é melhor deixar o like. Quem deixar o dislike tá ferrado. É isso aí, tem que deixar o like. Professor, o senhor põe esse microfone? Eu vou me despedir de vocês. Pessoal, feito, Miguel. Obrigado. Feito, Miguel. Gurizada, aproveita o podcast que vai estar bom. São bom. Qualquer coisa, professor, dá um petisco. Claro. Então, E nós seguimos. já tomamos todo o vário, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, agradecer a nova patrocinadora, a Nilva lá da Love Seguros, executiva da Love Seguros. Vai prosseguir junto de nós aí no projeto, abençoando-nos. Seguimos então. Hoje a pegada vai ser no ramo da ambientalista. Qual a pauta que a gente vai abordar? Bom, primeira pergunta, lança aí. Vamos começando, né, senhor? O tema nosso que a gente decidiu é ambientalismo, e o senhor pode dizer para nós aí desse tema e toda a atualidade que está acontecendo. Então, é um tema... Primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto não só como se fosse sala de aula, mas de repente em casa, assim, como se fosse uma mesa, uma conversa, né? Mas dizer da importância que vocês também estão fazendo, eu assisti alguns já, o último do professor Paulo Sanches eu assisti em partes, mas vou assistir todo ele, né? Uhum. Então, parabéns pela iniciativa também, que é tão importante. Acho que para vocês também é um ótimo momento. E também a gente vem refletir sobre temas atuais, que nós, tanto os convidados que estão sendo convidados, mas também no sentido da gente fazer as reflexões. Sobre ambientalismo, a gente diz que é um movimento ambientalista, né? Que ele surge, dá para dizer, principalmente nos anos 50 do século passado, e ele vai ter vários momentos que ele vai ter uma maior expressão ou até uma menor expressão. E em relação à sua atualidade, né, ele se mantém extremamente atual porque, de repente, tudo que estava sendo dito há 40, 50 anos atrás, hoje a gente está vivenciando. Sim. Então, é uma realidade. Tá? Se nós olharmos principalmente em relação aos próprios acordos internacionais, a partir dos anos 90, eles apontavam para um futuro mais distante para frente, e aí a gente está agora, né, nos últimos anos, esse futuro é o nosso presente, como a gente diz, que é como se fosse um novo normal, né, em relação ao clima. Mas em relação aos outros temas também, né, não só, nós tivemos semana passada, na sexta-feira, dia 22 de março, o Dia Internacional da Água, e nós, tanto na parte ambiental como também na parte da agricultura, tem aquele clichê, né, de dizer que a água é vida, mas se nós olharmos, é isso mesmo, porque nós não vamos não só conseguir sobreviver ou viver no planeta, mas também as nossas atividades agrícolas, né, vão estar comprometidas se a gente não tiver água. Então, esse é um ponto a ser falado, né? Sim. A água é a base de tudo, quase, né? Sem ela, não estaríamos aqui, talvez. Sim. E como lá no livro lá da Raquel Carson, lá, que abordava, né, o uso do DDT na água, está ocorrendo bastante aqui também na região. Perfeito. A poluição. Porque a gente tem várias variantes em relação ao nível de poluição, isso que o Giovanni coloca é importante, porque muitas vezes a gente coloca para nós em Osório a poluição da Lagoa do Marcelino ou até das outras lagoas em relação ao esgoto. Mas há outros poluentes que são, de repente, tão graves ou mais gravíssimos que a gente desconsidera, às vezes não são visíveis a olho nu, mas que estão ali na água, que nem no caso dos agrotóxicos.
E aí o próprio Giovanni cita os primeiros agrotóxicos usados de forma ampla, larga, né, em todo o mundo, que hoje atualmente ele é proibido, que é o DDT, mas que a gente sabe que então os outros agrotóxicos têm mesma nocividade também. Que tem bastante contrabando, né, de agrotóxicos que Isso. são proibidos e fica sendo utilizado. Na nossa região aqui, de vez em quando a gente escuta aqui, tanto na BR-101 Freeway, como também, né, na RS-101 e a Estrada do Mar, como são rotas, né, que liga a fronteira e outros locais, vai ter muita apreensão de agrotóxicos contrabandeados, muitas vezes produzidos na China e que são proibidos no Brasil. E aí nós temos um problema sério, que não é só em relação a esses produtos sendo utilizados, mas eles sendo utilizados em larga escala e em quantidades muito superiores que o normal, que seria a segurança. Sim. Então não é uma questão só de discussão do uso não do agrotóxico, e sim desses produtos que alguns deles são cancerígenos, então tem essa questão também. Envolve a nossa saúde, né? Sim. Perfeito. Todo então, alimento. Isso, envolve a nossa saúde. O que tu tinha falado do aquecimento global, o que a gente pode dizer sobre esse tema? O que ele significa? Hoje tanto se fala aquecimento global, mas não se fala o que ele é e de onde ele surge. A gente até especificamente. Até ano passado a gente teve uma entrevista, né, sobre a gente foi ao ar lá sobre aquecimento global. Perfeito. Até toda essa parte de mudanças climáticas aí que está acontecendo, né? Sim. Todos esses ciclones que a gente teve ano passado impactou nossas vidas, até ocorreu calores extremos. Ficarmos aí com um bom tempo sem aulas, né? Atrasou todo o nosso cronograma. São questões que às vezes algum pessoal ainda diz, ué, por que está acontecendo isso, né? As perguntas, né? Se faz, né? Se é, realmente não é. Então, na verdade, assim, a gente tem a questão do clima como algo para a gente entender o nosso planeta. E óbvio que o clima sempre foi uma variante em relação ao planeta ao longo do tempo. Então, não é que ele foi sempre assim. Teve mudanças, inclusive a gente teve, ao longo da história da Terra, mudanças bruscas, né? Inclusive a gente tem um período chamado de Era do Gelo. Então, quase todo o planeta estava congelado. Mas o que a gente consegue estudar, e é isso, principalmente para nós, da área da ciência como um todo, não estou nem falando em relação à biologia, mas isso também na parte ampla, assim. Inclusive a gente vai ter uma área da ciência que vai estudar, que é a meteorologia, né? Inclusive é extremamente importante para nós, a gente pensar no campo e em relação às nossas condições no dia a dia. A gente começa esses estudos e a gente consegue analisar ao longo do tempo tanto as estações do ano e as médias de temperatura, média de chuva. Então isso são estudos de longo prazo que são feitos e que a gente consegue entender se há ou não alterações. O que se discute há, digamos, 40, 50 anos atrás, e com maior profundidade, eu diria, nos últimos 30 anos, é em relação ao quanto que nossas ações, que nós vamos chamar de ações antrópicas, estão modificando o clima. E por quê? Né? Então, nós estamos produzindo muitos gases do efeito estufa. Importante dizer que até a Giovanni fez a provocação, né? Que, na verdade, o efeito estufa é extremamente importante, porque ele nos dá condições para que a gente tenha uma temperatura média da Terra para ter vida, condições de vida na Terra. Então, o efeito estufa ele é fundamental. Tá? O que é o efeito estufa? Se nós olharmos, né, a radiação solar bate na Terra, uma parte vai embora, outra parte permanece. Esses gases de efeito estufa fazem com que parte desse calor que seria perdido para o universo permanece aqui na Terra. Então, efeito estufa. É como se fosse uma estufa que a gente tem aqui na horta, sim, como se fosse, muitas vezes a gente dá o exemplo de um carro estacionado no sol e que a gente fecha todo ele e o sol vai fazer com que, né, produza um calor tão intenso internamente que ele não consegue sair. Quando a gente quer entrar, a gente vai ter um calor insuportável. Então, isso é efeito estufa. O que a gente está fazendo? Nós estamos produzindo muitos gases de efeito estufa, principalmente o CO2, gás carbônico. E da onde que ele é produzido? Das queimas, de toda a queima que nós fazemos, né? Ou até no caso
quando a gente respira, na respiração celular, a gente produz também CO2. Mas isso é uma pequena quantidade. O que nós estamos fazendo, principalmente nos últimos 100 anos, 150 anos, principalmente em relação ao carvão mineral e o petróleo? Nós estamos queimando combustíveis fósseis e liberando muito gás carbônico. E esse gás carbônico, junto com o metano e outros gases, aumenta, então, em muito o efeito estufa. Por isso nós vamos chamar de aquecimento global. Sim. E aí isso o Gabriel falou, né, que é uma das principais polêmicas que o pessoal fala, né, que às vezes esfria muito, pode ter temperaturas negativas, no inverno rigoroso. Sim, é isso mesmo, porque tu pode ter o quê? O que nós chamamos de extremos climáticos. Temperaturas muito quentes, né, então vai ficar mais quente, temperaturas muito frias pode ficar mais frio, ou bagunçar totalmente tudo. E ano passado a gente teve, então, uma pequena amostra, e isso também está em dados, acho que vale muito a pena olhar os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, e nos últimos anos a gente tem o quê? Fenômenos, né, esses extremos climáticos, eventos, né, que foi o que o Giovanni falou dos ciclones, agora das ondas de calor. Sim. A gente teve várias ondas de calor que atingiram a América do Sul, Argentina, Uruguai, nós aqui, né? A gente teve um dia, as 2 semanas atrás, que no Rio de Janeiro a sensação térmica chegou a 63 graus. Eu vi essa questão. Tá? Então, é um extremo isso aí. Tá? E claro, daí todos esses eventos climáticos que antes acontecia, mas era eventualmente. Né? Que não é por nada que ano passado meio que a gente se normalizou, né? Falar em ciclone. Ciclone era uma coisa, né? Que a gente falava, vai vir um ciclone e ele está no alto mar. Muitas vezes era uma conversa para a marinha, para alertar os navios que estavam em alto mar. Mas não algo que era para nós. Chegou na costa, né? Começou a Isso. Então, essas alterações, né? Que são graves. E claro, daí tu tem as medições, só para terminar esse ponto aí, as medições, que os últimos 10 anos, então, que são considerados 10 anos extremamente quentes, 6 anos foram os mais quentes dos últimos 250 anos, desde que começou as medições, né? Então, isso mostra alguma normalidade ao contrário, né? E claro, de repente, né, Giovanni, provocação, né? Para onde vai isso tudo? Então, nós temos prognósticos, e aí, se alguém quiser olhar, tem o 6º relatório do IPCC. Quando a gente lê o relatório, parece que a gente está lendo uma bola de cristal, que a gente vai lendo e vai vendo, sim, é isso aí, né, aconteceu, né? E nem agora, nós estamos saindo do período do El Niño, um fenômeno natural, mas intensificado pelas mudanças climáticas, que aquece, né, o Oceano Pacífico e faz com que tenha mais chuvas, e foi isso que aconteceu, né? Ano passado, aquelas enchentes todas, que infelizmente fez com que várias vidas fossem perdidas, tanto Maquiné, Cará, no Vale Taquari, Lajado, Estrela, né? Aquela região Mussum, Rocaçales. E agora nós vamos sair do El Niño e entrar num outro, que é a Laninha, que é para ser o contrário. Sim. E que lembrando que antes do ano passado, nós tivemos 3 anos de seca seguidas no Rio Grande do Sul. E o Laninha indica o fenômeno contrário, que é estiagem. Tá? Agora, claro, a gente não sabe ainda qual vai ser a intensidade do Laninha, né? Mas é preocupante, porque, de novo, nós vamos ser afetados, principalmente na agricultura, em função da estiagem. É uma coisa que afeta muito, porque hoje, podemos dizer, o Brasil ele é praticamente movido pela agricultura, né? Agropecuária. E isso interfere totalmente, assim, diretamente, às vezes indiretamente também, a questão do clima. E a gente viu no próprio, agora eu não me lembro a cidade que foi, mas o que o senhor citou do Cará, que a gente vê vacas e porcos, produções assim, passando com a enchente. Passando com a enchente. Passando abaixo. Então, um prejuízo que trouxe, né? Isso afeta toda a economia. Toda a economia, porque pequenos municípios que na nossa região, basicamente da agricultura familiar, pequenas propriedades, e são atingidos no sentido direto, quando a enchente leva tudo embora, mas também até para conseguir restabelecer as estradas, pontes que foram construídas há décadas. Então não é uma questão tão simples assim.
Em uma das reportagens da Zero Hora que o prefeito Cará deu, né, ele falou que num período curto, pós a primeira catástrofe, porque depois outras gente atingiram Cará, mas mais de 100 pessoas tinham deixado o município. Então, para um município pequeno, 100 pessoas é muita coisa. Então, é isso, são deslocamentos forçados relacionados com mudanças climáticas. De repente, cara, a gente olha para países, nações, e pode ser em torno de milhares de pessoas que vão se mudando para um lugar para o outro, mas se nós olharmos aqui, né, no Cará, 100 pessoas, é muita gente. É. Então, deixam de... Fica uma escassez ali na cidade, né? É, de certa forma, assim, né? Compromete, né? Inclusive, no caso da produção agrícola em menor escala, assim, né? Foi levantado também na época desses casos aí que a gente citou, em Estrela lá, a falta do aviso prévio por parte do poder público mesmo. Sim. Eles poderiam ter avisado antes do que iria acontecer, mas ficaram protelando e acabou no que aconteceu. Perfeito, Giovanni. Eu acho que isso é uma questão... a gente tem que estar preparado, porque se a gente reconhece, e de certa forma, hoje, eu diria assim, muitas autoridades chegam a falar sobre mudanças climáticas. Só que falta ação efetiva em relação ao reconhecimento. E nesse caso que tu falou, são ações preventivas. Porque essas ações preventivas, elas podem ser de vários níveis. E uma delas é em relação a salvar vidas. Então, ter mecanismos de evacuação, roteiros roteiros seguros, né, onde ficar nesses momentos que são de tensão, né, é extremamente necessário. No caso de ter sirenes, né? O Brasil ainda, apesar de todos os problemas que já teve, eu até citaria 2 exemplos também que são emblemáticos, né? Tanto em relação a Mariana e Brumadinho, o rompimento das barragens, porque ali mostrou também um pouco, né, nessa descaso, negligência em relação a não ter esse tipo de ação preventiva. Porque se houvesse evacuação através de sirenes, avisos prévios, muitas daquelas pessoas que perderam as vidas não né, tinham se salvado, porque elas iam ser avisadas a tempo. Sim. Então, até de certa forma foram improvisadas, né? Um parente ligava para outra pessoa que estava quilômetros abaixo, sair daquele local em função de que a barragem tinha rompido. A mesma situação aqui. Não sei se vocês vão se lembrar, principalmente em relação a Maquiné e Cará, teve situações assim que no outro dia, após o evento já ter acontecido, vamos dizer assim, o que deveria ter sido falado ou ter sido feito, foi feito horas depois. Então, hoje nós já temos condições, e aí também tem outras questões que a gente tem que pensar. E aí nessa pergunta, Giovanni, pegar assim, que nem no caso Osório, pô, a gente tem que ter uma estação meteorológica. Tem. Tá? Então isso seria fundamental para entender, né? Eu sempre fico intrigado aqui na escola de quanto mais chove aqui, né, em relação a outros locais. Porque a gente tem a questão do morro aqui presente, né? A gente tem umidade, que muitas vezes não precisa estar chovendo, mas a gente tem algumas cutículas que caem, né? Sim. E quanto isso altera. Principalmente no inverno. No inverno também, é. E aí, como a gente não tem um sistema, né, que deveria estar em todos os municípios, a gente ia ter mais precisão, inclusive a previsão do tempo. Então, assim, claro, às vezes as pessoas falam, né, olha, né, que nem semana passada teve um alerta, vocês vão se lembrar, que o governador veio a público a falar, né? E algumas, quando a gente olha às vezes comentários nas redes sociais, aqui no meu município não deu nada. Mas que bom que não deu nada. Sim. Só que o alerta tem que ser dado, independente do vamos dizer assim, porque a previsão do tempo, ela pode ter acertos e erros, mas a gente vai estar em cima de análise de sistemas, que hoje a gente tem vários sistemas matemáticos e meteorológicos, que a gente fala dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, vamos dizer assim, e que às vezes eles são assertivos, mas eles precisam ter também por parte da sociedade essa compreensão de que nós precisamos conviver com esse sistema de alertas. Então, nesse caso aí, nós temos muito ainda a percorrer
E isso que tu fala em relação a ter, de repente, treinamento de pessoas, o reforço da defesa civil, nós, enquanto cidadania, também estávamos preparados, né? Porque a gente que a gente pode também multiplicar as informações e, nesse momento, também serem importantes, né, nesse processo. Mas, então, falta muita coisa, se eu fosse pensar em relação a ações preventivas eficazes. E o que o senhor citou da parte da cidadania é uma questão que agora, como diz, né, um novo normal, a gente vai ter que estar tratando, né, mais com relevância. Então, essas informações, passar as informações, já vi pessoas que às vezes dizem, previsão do tempo saiu hoje, mas não sei não se vai chover, porque sempre erra às vezes, Sim. não dá certo. Então, acho que, por mais que acertou ou não acertou a previsão, acho que a gente tem que estar ligado à informação e, de um certo modo, ficar esperto. Sim, acho que já tem essa questão que a gente está muito acostumado, às vezes, a uma previsão muito pontual, que é aquela do rádio, que quer saber se hoje chove ou não chove, se tu vai levar o guarda-chuva. Então, assim, é uma coisa muito mais imediata, né? Mas tem essa questão de a gente se familiarizar com os termos, que nem no caso, a própria questão do ciclone, né? O que é um ciclone? Como é que ele pode atuar? Porque o que a gente via ano passado? Inclusive, vocês vão se lembrar que teve dias que não teve aula, que o ciclone não foi tão forte assim. Sim. Porque a dúvida era se ele ia tocar o continente ou não, se ele se aproximar ou não. Então, essa dúvida, ela é no marco do que nós podemos imaginar que pode ser, né? Então, claro, teve um episódio que acometeu aqui o Osório, que foi mais de vento. Principalmente pegou a Vila Olímpica, aquela parte lá. Aí que eu acho que até voou o telhado do Vila Olímpico. Isso. Mas teve parte da cidade que não teve impacto. Então é isso, na verdade, nem no caso, às vezes tem corredores de vento que por onde passa, a gente fala, por onde passa vai passar e vai levar tudo junto. Mas outros locais não. Então isso faz parte da dinâmica do clima. Então é nesse ponto que a gente tem que entender. E claro, de repente, que nem sirenes, principalmente em relação à água daí, né? E acho que daí sim, nós temos como prever antes situações quando eles colocam, né, principalmente previsões de 100, 150, 200, 300 milímetros, uma questões de horas. Então a gente tem que se preparar porque, então isso é um alerta máximo, né? Inclusive as pessoas procurarem locais seguros porque é isso, não vai acontecer. Sim. Tá? Previne uma situação como aconteceu, né? Caralho, tudo. Porque, na verdade, de novo, voltando de novo, vamos pensar assim, ó, enchentes acontecem. Então, faz parte da dinâmica geológica, geográfica mesmo, né? Sim. De acontecer. Então, a água sair do leito do rio mas a forma como a gente está lidando com o clima faz com que esse fenômeno ele seja, então, multiplicado não só na sua intensidade, mas também a frequência dele, então mais frequente. Então nós temos que estar preparados. Essa é a grande questão. E aí, claro, de novo, Giovanni, essa tua provocação, se no sentido, né, nós não estamos preparados para isso. Isso é uma questão ainda. Então, hoje, assim, se a gente tivesse falar aqui sobre uma solução para isso tudo que está acontecendo, a gente teria algo? De repente, soluções no plural, assim, né, não seria uma só, mas teria sim, né? Essa é uma grande questão, porque primeiro seria o caso de reconhecimento, né? Tu reconhece a crise climática e a sua intensidade. E aqui a gente fala assim, né? Aí vocês vão entender o que eu vou dizer, porque vocês estão na escola e daí não seria só uma questão de gestão, mas mais uma política de Estado permanente, né? Não seria, de repente, uma gestão, um governo, dois governos, ou que no caso a nível do município, não seria só uma gestão municipal, A ou B, mas sim ter uma política a nível de município ou de estado, ou no caso do nível federal também, que isso seria uma política permanente, uma política pública permanente que tivesse investimento, né? Que no caso o próprio Santa Catarina, só para fazer um comparativo, que eles lá vão ter lá
uma central que faz as leituras das previsões. E os alertas são muito mais certeiros, porque eles tiveram várias tragédias, principalmente na região de Blumenau, dos anos 80 lá, e aí eles aprenderam, né, com a tragédia, e eles, não, vamos fazer com que a gente tenha lá o recurso destinado para isso. Então nós no Rio Grande do Sul e nós nos municípios, a gente não vê isso. Então a primeira questão seria isso, né? E claro, no nível de escola, assim, porque querendo ou não, de repente não deveria ser de uma disciplina, porque daqui a pouco é o que nós chamamos de pauta transversal. A professora Joana, em Educação Ambiental, para lembrar, ela vai dizer isso, né? Que seria algo transversal a todas as disciplinas ou até em relação à escola. E que isso deveria estar presente, então, como algo fosse assim, o alfabeto. Então, tu falar sobre isso não poderia, assim, causar surpresa, né? Então, teria uma parte de que nós vamos chamar de alfabetização climática. Tá? Então, seria, né? Isso está muito pouco difundido ainda. Depois que nem tu fez a provocação, né, de a gente estar preparado ou até quais seriam as soluções, passa por várias questões que entenderam por que nós chegamos a isso, né? Então, as causas desse problema. Então, um reconhecimento das causas que a gente vai tentar ver as soluções, né, a curto, médio e longo prazo. Uma delas seria, inclusive, global, né? Porque que a gente está tentando ver, e vocês vão cada vez a gente vai ver mais, né? Carros elétricos, essa discussão de uma economia mais verde, mas será que isso né, uma forma de a gente encarar, né, o problema? Então é uma pergunta, né? Chegou num ponto que eu queria levantar, Sim. porque esses dias surgiu algumas notícias a favor dos carros elétricos. Até ano passado a gente participou, né, do Cidades Bem Tratadas, tratou bastante desse assunto. Verdade. E eu senti no discurso lá que o carro elétrico ficou muito restrito, assim, a ideia dele. Por exemplo, tu acaba com a utilização dos combustíveis fósseis no carro, mas não acaba com a geração de energia que é utilizada para movimentar ele. Também tem a questão das baterias, lá, com a durabilidade bem pequena, né, de 5, 10 anos, dependendo da utilização, né, do veículo. E aí surgiu essa reportagem que detalhava o uso dos carros elétricos e quanto eles estavam queimando para a geração de energia que eram utilizadas. E aí surgiu até uma fotinho de um gerador sendo puxado por um carro elétrico de uma marca famosa, mostrando a queima dos combustíveis para alimentar o carro, que não fazia muito sentido. Então, assim, Vanessa, isso eu acho que de repente seria uma outra conversa para nós aprofundar, que é o modelo energético. É uma discussão por trás, porque nós ainda estamos muito dependentes dos combustíveis fósseis. Isso é uma realidade. Apesar de que a matriz, vamos pegar principalmente a matriz brasileira, ela está mudando, principalmente em relação à energia elétrica, mas a maior parte ainda está sendo produzido pelas usinas hidrelétricas, né? Os rios, na água. Então, mas a gente tem e acho que o Osório, querendo ou não, foi pioneiro muito nisso, né, em relação aos parques eólicos. Mas é isso que tu está falando, não é só isso. A fonte energética é importante? Só que a gente tem um modelo energético ainda extremamente concentrado, que faz com que muitas vezes ele não é consumido localmente. E nesse caso, em relação aos carros, a gente reproduz algo que é o quê? Um transporte individual das pessoas, e não coletivo. Não sei se tu vai lembrar, inclusive, teve um dos palestrantes que falava em relação aos ônibus elétricos. Sim. Né? Lembra que ele falou? Sim. Então, assim, claro, daí tem uma outra discussão, daí tem toda uma questão que transporte público, né? Mas se tu olhar, assim, em linhas gerais, não há nenhum contexto onde que vai se priorizar o transporte público. Ao contrário, a gente está ainda, e se tu olhar, próprias concessionárias que estão oferecendo carros elétricos ou híbridos, né, numa perspectiva individual, né, de transporte. Aí tem a questão da poluição como um todo, né? Então, a gente tem que entender que
esse tipo de intervenção, a gente poderia falar em outras também, vai gerar impactos. Não tem como tu negar, não vai gerar. Não, vai gerar. Isso aí não tem... Agora, dependendo das condições que a gente está dando hoje e da forma como a gente está colocando, tu pode ter uma geração de impactos extremamente nociva em vários ecossistemas, inclusive em relação a comunidades inteiras, né? Exploração desses minerais também, né? Que também não é sustentável. Então, são várias questões que devem ser discutidas, e aí eu diria assim, a tua pergunta antes em relação a soluções. Se a gente não pensar na perspectiva coletiva, então essa é um problema. A gente vai ter que sempre pensar na coletividade e não na individualidade, porque um dos problemas que nos trouxe até aqui foi a individualidade, assim, no sentido de que cada um por si e Sim. a gente vai conseguir se virar. Não é. A gente não vai conseguir. É o não aceitar o que está acontecendo, né? Tá passando ali, pá, amanhã tá melhor. Parou, bem. Não, e aí é isso, Gabriel, mas também no sentido também de dizer assim, mas qual a saída disso? Vou comprar um carro elétrico e deu. Não, não é só isso. Não é retidão. Não é essa questão, né? Em alguns países da Europa a gente está vendo essa mudança, né, de pensamento. A implementação dos veículos elétricos coletivos, né, os ônibus elétricos. Eu diria sim que sim, né, Giovanni? Mas assim, se tu vai olhar principalmente a Europa, aí eu penso um pouco em relação ao Brasil, né? Se tu olhar, a gente teve uma série de anúncios agora das grandes montadoras de carros no Brasil, e principalmente anúncios que a gente vai, de certa forma, comemorar, porque a própria, uma das chinesas, uma das maiores do mundo, que até ultrapassou a Tesla, que vai se instalar na Bahia, então mas é uma perspectiva daí de carro também, de novo. O que a Europa vai ter como novidade? Ela vai tentar se enquadrar nas metas estabelecidas pelos acordos internacionais. Não é por nada que ela vai correr na frente. Mas há uma disputa também em relação à tecnologia. E aí a gente não pode ser meio ingênuo e imaginar que eles estão só ali por interesses, na verdade, em relação ao planeta. De repente estão puramente por interesses particulares de que eles possam ter a tecnologia que beneficie eles, né? Claro, e muitas vezes eles vão tentar fazer isso também numa perspectiva que eles possam usufruir disso e não os outros. Porque, eu não sei até onde que vocês foram a conversa com o professor Paulo, no processo de colonização, né? Porque muitas vezes a gente tem que tentar entender de que a Europa é o que é graças à exploração e colonização, né, de muitos outros países e outras regiões do mundo. Então, tanto em relação ao Brasil, nós olharmos, o próprio Gabriel falou antes em relação à nossa base da economia brasileira, nós sempre fomos uma colônia de exploração, que lá no início foi pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar, o ouro, café, os ciclos econômicos, né? Que hoje está na soja. Sim. E claro, a soja a gente vende muito mais para a China do que para os restantes dos outros países, né? Mas que no final é uma perspectiva muito mais externa e não interna. E esse é um problema que a gente deveria discutir, porque nós não produzimos tecnologia. A gente vai importar tecnologia e a gente produz produtos primários. Isso. Então a gente é extremamente dependente. E essa é uma discussão, né? Porque daí a gente consegue entender o porquê a gente não consegue produzir empregos de qualidade em relação à própria questão salarial. Porque, na verdade, nossa economia não demanda isso. Sim. E a gente também deve abordar um levantamento também de, por exemplo, os países exploram nós, né? Por exemplo, a nossa terra, por exemplo, a soja. É extremamente nociva para o solo, né? A utilização dela, replantando e replantando. Enquanto os outros países não plantam ela para tentar deixar o solo mais limpo. E nós acabando com o solo. Perfeito, né? A gente acaba exportando, né, nossos recursos. Até tem um termo, né, em relação à água, a gente chama de água virtual isso, porque a gente precisa de uma quantidade de água para produzir determinado produto, e muitas vezes, então esses países, para eles é muito mais fácil importar do que eles mesmos produzir,
porque, então, na verdade, todas as consequências dessa, né, produção, ela fica para nós, né? O exemplo do boi aí, né? 15 mil litros de água. 1 quilo de carne bovina, 15 mil litros de água, né? Vai água. E nesse ponto também tem a questão, se tu olhar, né, e é uma discussão que deve ser feita, né, que o Brasil tem, é o país que vai a maior quantidade de água doce no mundo, e de como a gente então trata não só o recurso água, que é um bem comum, mas também toda a biodiversidade nossa, daí os biomas, ecossistemas, a gente destrói o cerrado, destrói o pampa. Hoje o pampa gaúcho ele é o bioma em percentual mais devastado do Brasil, mais que a Amazônia, né? E aí tudo em função então dessa lógica desse projeto, né? Que ele é colocado como se fosse uma alternativa para nós. Mas a gente vê que são 524 anos de uma mesma lógica, onde que a pauta externa ela é mais importante que a pauta interna. E até o ano passado, o Gabriel vai se lembrar, né? A gente falava bastante sobre isso. Sim. O quanto que, de repente, produtos essenciais agrícolas nossos, que estão na nossa mesa todo dia, feijão, arroz, muitos alunos nossos, colegas, né? Até eu me lembro de um ano, 2 anos que eu fiquei no estágio, o pessoal sempre vinha com informações de várias áreas de arroz estavam sendo deixadas de lado para se plantar soja. Sim. Então há uma diminuição desse tipo de cultivo básico em detrimento à soja. E por uma questão de preço daí. Tá? Não por causa da importância de cada um. E eu acho que quem também aí não entra a rotação de cultura, né? Aquele cara que também não faz uma rotação, fica só na soja ali, ele vai se prejudicar e vai prejudicar tudo. E daí, se ele faz uma rotação, ele consegue até ter como é que posso dizer, entre uma verba ali para uma cultura, não só a soja, mas o arroz, ele valoriza tudo ali. Na maioria das plantações hoje não há, né, a rotação de culturas. Não, e outra questão, né, que que nem, já que estamos agora no período de guerras aí, né? Aí uma questão que ficou, todo mundo queria entender por que da guerra entre Rússia e Ucrânia tinha aumentado o custo de produção da soja, que boa parte dos fertilizantes vinha da Rússia. Então, não era só por uma questão também do produto vir da Rússia, mas a cotação desses insumos, que a gente diz, estão em dólar. Então, o dólar sobe, esses insumos sobem. Aí vários produtores reclamavam que o custo de produção tinha aumentado 40%, 50%. Então, é tipo esse tipo de dependência que nós temos em relação a flutuações do mercado internacional de uma guerra que explode em algum ponto do mundo que vai influenciar. Sim. E aí nós ficamos reféns disso aí. Nós não temos autonomia, independência. Uma outra questão que a gente retorna, né, quando o senhor fala do Pampa, que é um mais desvastado aí hoje, a gente vê a questão da Amazônia também, né, que eu pelo menos, né, eu acho que a cada ponto que mexe na Amazônia ou qualquer outro bioma, é um desbalance que faz, né, como se fosse uma balança, um planeta, tira um lado ali, né, do planeta. Então... Não, tudo está interligado, né, isso aí é uma questão básica nossa, que, claro, a gente coloca nível de biomas, a gente tem 6 biomas brasileiros, né, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado, o Pampa e a Amazônia, tá? Mas a gente tem que pensar que, principalmente em relação que é também um fenômeno recente, né? Os rios voadores, boa parte da água, da chuva que cai aqui no sul é formado lá na Amazônia. Então, quanto mais desmatamento na Amazônia, mais esse regime de chuvas Sim. do sul e sudeste vão ser afetados. Tá? Então são... Eu não me lembro agora o relance, que vi em reportagens que eles estavam fazendo alguns contrabandos lá, agora eu não me lembro, eu acho que era de garimpo, e daí envolve outras questões também, né, que a gente vê lá. Só que tudo faz um desbalance, queimada, nossa. Não, E tu vai afeta, ver, a situação da Amazônia ela é crítica porque tu tem tantas frentes de degradação, né, em relação à destruição do bioma que tu nem sabe por onde começar. O Brasil, e é uma questão bem interessante para a gente pensar a dimensão das queimadas na Amazônia.
apesar de que a gente tem uma frota de carros, caminhões, ônibus enorme, mas o Brasil é um dos principais países que contribui para a emissão dos gases de efeito estufa, não é por causa dos carros, né? E sim por causa das queimadas na Amazônia. Então imagina a dimensão das queimadas. Né? A gente, às vezes, aquele mapa biomas tem alertas de 3.000 focos de incêndios por dia. Mas às vezes os focos de incêndios são gigantes. Então, assim, imagina a dimensão disso aí na Amazônia. Então, e aí, claro, vai para o garimpo ilegal, vai para o desmatamento, como a gente conhece, desmatamento mesmo, né? E aí tu entende um pouco da situação, né? E que nem o Giovanni falou, claro, daí é como se fosse um ar-condicionado do planeta. Uhum. E aí tu mexe no clima da Amazônia, mexe lá, mexe em todo o planeta, né? Não tem... Pra gente finalizar, o professor ainda tem aula ainda? Hoje o dia é longo. O dia é longo. 3 turnos. Acho que vale salientar, né, que, como abordado, as políticas públicas não ficam restritas só ao governo, né, só ao Estado. A gente também pode propor políticas públicas que visam o meio ambiente ou qualquer outra temática que visa melhorar a vida de todos na sociedade. Uhum. Exato. Então, acho que isso deve vir à tona, porque às vezes a gente fica pensando só que, pô, só o Estado tem que propor, só o Estado tem que fazer, mas a gente também pode propor projeto, pode apresentar, pode levar até os órgãos para tentar, porque a gente não pode deixar restrito só a eles, a gente tem que participar do todo. É o que a gente aprende no meio ambiente, todos nós fazemos parte de um todo, então todos nós temos responsabilidades com isso e devemos agir com elas. O coletivo, né? Igual o senhor estava falando. Isso, daí é uma tentativa, né? Eu acho que essa parte final aí, a gente tem que resgatar um pouco o espírito de coletividade, né? De, inclusive, ter momentos, né? Inclusive dentro da escola mesmo, né? Ter momentos onde que os espaços coletivos têm que ser preservados, respeitados, né? Acho que tem essa questão, inclusive, da gente entender que vivemos em comunidade, né? Não é uma questão só lá, se nós olharmos muitas vezes em ecossistema mesmo, a gente vai ver que tudo está interligado. Mas nós, enquanto sociedade também, por mais individualista que a pessoa possa ser, né, ou achar que ela é, mas ela depende de outras pessoas. Depende desde pegar um ônibus, depende do motorista, desde comer um pão na padaria, porque tem um padeiro que vai fazer o pão, mas até essa farinha ter chegado ali, tem um motorista, até alguém plantou o trigo. Então são muitas pessoas que estão em cadeia, que muitas vezes elas são invisíveis no cenário, mas que elas são extremamente importantes. E nisso que tu falou, eu acho que nós, né, enquanto acreditamos que possa haver mudanças, e aí, claro, mudanças mais profundas mesmo, no sentido mudanças sistêmicas em relação ao próprio sistema, né? Que hoje o comunitário não consegue ser sustentável, essa é a grande questão, porque ele tem uma essência de ser insustentável, porque ele atua numa lógica ilimitada. E a gente sabe que a Terra e todos os recursos todos são limitados. Então existe uma contradição muito, muito grande em relação a isso. E como fazer frente? Claro, a gente pode atuar de forma individual, assim, ações individuais, né? Eu vou tomar, em vez de gastar toda vez uma garrafa d'água de plástico, eu vou tomar uma de vidro. Eu tenho essa de vidro, então, por anos. Então, vou ter menos uso de plástico. Só que essa ação, por mais importante que ela possa ser, ela não vai mudar a lógica do sistema. Porque eu preciso ter forças coletivas atuando. E isso que o Giovanni falou, nós temos que participar dos espaços representativos, né? Em todas as instâncias possíveis. Sim. Dentro da escola, então no espaço da comunidade mesmo, então a associação de moradores, sindicato rural, sindicato dos trabalhadores rurais, no espaço da Câmara de Vereadores, né, que a gente estar lá, né? Quarta-feira agora tem uma audiência pública que fala sobre a alteração do plano diretor. Então, estar presente, falar sobre isso, né? Estar ali opinando e reivindicando, porque se tu vai olhar, vou encerrar um pouco da primeira pergunta em relação ao ambientalismo.
Porque toda a construção das leis ambientais, né, a gente vai ter em função de reivindicações coletivas, que elas foram vindo, pode, claro, às vezes a denúncia é importante, ela é importante porque é uma forma de tu dar, olha só, está acontecendo isso, então tu denuncia. Mas o que tu pode fazer para mudar isso? Então são etapas seguintes e que daqui a pouco pode até virar uma legislação. Agora, não adianta que a gente vê, inclusive, né, nas aulas, Giovanni, porque às vezes a gente tem uma legislação, só que ela não é aplicada. Sim. Porque não tem um órgão mental, ou o órgão mental tem deficiências, Quem fiscalize, né? tem fragilidades. Então, assim, nós temos que entender que são etapas desse processo. E isso a gente só vai conseguir ter se houver uma maior participação das pessoas. Então, eu diria, se organizar ou tentar organizar mais pessoas em prol desses temas aí, e desde abaixo-assinados, né, nem que seja um cartaz, ó, essa é a nossa opinião, né, a gente tem várias formas, nem o Johnny até falou, de repente propor leis, né, são alternativas. De repente, no campo mais institucional, que seria no caso, né, em espaços mais representativos, ou também movimentos sociais, né, ou organizações ambientalistas, né, ou até de defesa, né, sei lá, a gente pode desde falar da agroecologia, da produção de alimentos mais saudáveis. Sim. A gente pode ter várias frentes, né? Isso é o que sei lá, não vai faltar. Uhum. Então, isso aí, mais alguma coisa aí? Senhor, Agradecer a presença, né? agradecer aí, gratos. Não, nem fala, período parece aí. que recém começamos a conversa. Tem várias questões que eu queria ter falado, mas nem falei. Sim. Mas eu a gente fico faz uma segunda. Não, eu fico à disposição sempre de vocês E aí. fique aberto para um convite para um retorno aí, professor, o novo estúdio aí, que tá para vir o nosso novo estúdio. Então, No novo estúdio a gente vai reconvidar todos os participantes de antes. Tá quase finalizado o estúdio, logo mais estaremos lá. equipamentos novos. Você... Que maravilha. Então, vida longa para vocês aí, um baita projeto, né? Todo apoio para vocês. Gratos. E eu acho que é isso também, porque muitos vão se perguntar, né? Por que vocês estão fazendo isso? Ou até, de repente, quem vem aqui também, né? De participar. Mas é isso, é nesse espírito de coletividade que nós, não só a gente faz coisas que a gente gostaria de fazer, no sentido da expressão assim, eu vou ter algum retorno em relação a isso. Não, a gente tem que se dedicar, tem que ser disciplinado, tem que, no sentido também de uma certa doação do nosso tempo, né? Da gente estudar, né? E aí, antes de que o Miguel saiu aqui, né? O Miguel falou do Sabe Tudo, então eu estou voltando a estudar agora, porque eu vou voltar a fazer a pós-graduação, né? Quero fazer o doutorado, então vou mandar um recado pro Miguel dizendo que vou voltar a sentar na cadeira de aluno, então. E é isso, na verdade, nós somos eternos estudantes, né? Então, mesmo que às vezes a gente está no papel de professor, porque a gente se formou, estudou em relação aos temas que a gente falou hoje, mas a gente aprende sempre, a gente sempre está aprendendo, tem uma né? constância, né, senhor? A vida é repleta de aprendizado. Sem dúvida, tá? Então, valeu, brigadão aí, e sempre à disposição de vocês aí. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda nós a continuar nosso projeto. E o Miguel hoje não está aqui para falar, né? Não está aqui. Se não se inscrever, não vai ganhar o suco de Alvar. Fique esperto e também sigam nossos parceiros aí nas redes sociais, @LuizBitrobar, Agropecuária Nova, Tchebir. E a nossa nova patrocinadora, a Nilva Executiva da Love Seguros. E que sempre fica por último, a Plural. Né? Então, isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Mas, Isso aí. Feito.